Boa tarde, meu nome é Aldemar, participando do grupo Maria Júlia e Maria Vitória. Vamos falar sobre o manejo de pragas e doenças da seringueira. Vamos falar sobre a seringueira Ravéia brasiliensis, que é originária da região amazônica do Brasil. Dentro do tema vamos abordar quais são as principais pragas e doenças e quais são os seus métodos de controle. A seringueira ela tem maior destaque ao mal das folhas, considerada a mais séria enfermidade que vitima a seringueira no hemisfério ocidental, podendo, por sucessivos desfolhamentos, causar a morte da planta. Pesquisas de seringueiras no Brasil têm dado ênfase principalmente ao melhoramento genético e fitopatológico, com o objetivo de, através de práticas como o manejo integrado de pragas e doenças, controlar esses agentes a níveis economicamente aceitáveis. As principais pragas e doenças e medidas de controle. Podemos citar percevejo de renda, mandorovada folha, a mosca branca, cochonilha, formiga cortadeira, cupim ou térmita. Para todos os casos, eliminação de colônias, seja de formigas, cupins ou de qualquer outro agente, se faz necessário. Viveiros suspensos têm a menor probabilidade de ocorrência de pragas, considerando que a maioria delas está presente no solo. Controle mecânico, que consiste em realizar a catação das lagartas e besouros nas mudas, ou seja, ali onde está instalada a muda, tem que ter um controle populacional muito rigoroso. Utilização de armadilhas, seja ela luminosa ou alguma outra atraente para esses insetos. Controle químico de inseticidas quanto necessário, aqueles que causem menos impacto na natureza. E manter livre de vegetação uma faixa ao redor do viveiro, para evitar que sirva de abrigo para lagartas, moscas, grilos e outros insetos. Falar um pouco agora sobre os danos que essas pragas causam na seringueira, já que os ataques mais severos eles podem acarretar uma redução de 27% no crescimento em altura e 45% do diâmetro do colo das plantas em viveiros, e também até a produção do látex fica comprometida, já que tem uma redução de 30%. O percevejo de renda, o seu prejuízo é causado pelos adultos e ninfas na face inferior das folhas jovens e maduras, causando amarelecimento e a senescência. O mandorovada folha, a praga, ela consegue dizimar um plantio em poucos dias, já que as largatas primeiramente se alimentam de folhas e ramos novos em altas populações para depois destruir as ramificações mais finas e as folhas velhas. A mosca branca, a sucção da seiva que faz essa diminuição do vigor, aparecimento de manchas cloróticas, o desfolhamento prematuro. A cochonilha, seus danos também limitam-se à sucção de seivas, podendo enfraquecer a planta e também causar o desfolhamento. As formigas, elas causam desfolhamento total, podendo levar até a morte tanto as mudas quanto as árvores adultas. E também os cupins, eles não penetram somente as madeiras em decomposição, quanto também os tecidos íntegros e vivos da planta. O mal das folhas é considerada a principal doença que atacam as seringueiras. De 1914 até os anos 70, foi a principal causa dos fracassos em empreendimentos da atividade da seringueira na América do Sul. Na mesma época, a severidade da doença provocou o abandono de 75 mil hectares de seringais. Atualmente, existem sim as opções de manejo que conseguem possibilitar um plantio mais seguro, com risco mínimo de epidemias em diversas regiões do Brasil. Os sintomas da doença do mal das folhas caracterizam-se pelo aparecimento de manchas circulares de forma irregular, levemente escurecidas, com uma esporulação da cor cinza que atacam a face inferior ou superior das folhas. O controle da doença do mal das folhas pode ser feito através de aplicações semanais de mistura de fungicidas, os fungicidas protetores,
para evitar o aparecimento de raças resistentes. E outra técnica que é de suma importância é o emprego de clones de copa que são resistentes a esse fungo, enxertados sobre o tronco com clones altamente produtivos. Continuando a apresentação e citando as outras principais doenças e suas formas de manejo, porque já que essas doenças elas são importantes, já que afetam muito economicamente. Tem as doenças que atacam as folhas, como a requeima, antracnose, as que atacam o tronco, como o cancro de enxerto e da casca, e as que atacam o painel de sangria, como antracnose, seca do painel, mofo cinzento, cancro estriado. E essas doenças, elas causam a desfolha prematura em árvores adultas, além de que facilitam a incidência de outras doenças, assim acarretando perda de desenvolvimento e também pode causar até a morte. Por isso que é muito importante adotar essas práticas de manejo para conseguir controlar essas doenças. Como, por exemplo, a adubação adequada dos viveiros, complementada com aplicações semanais de fungicidas, é de extrema importância para conseguir controlar essas doenças, assim como selecionar os clones resistentes, fazer o controle biológico, a limpeza e a queima de galhos e ramos infectados e também tomar um cuidado na hora da manutenção da planta para evitar esses ferimentos. Mas sou Maria Vitória e vou falar um pouquinho sobre os danos das doenças que causam na seringueira. Vou começar com a antracnose, que ela causa, a gente pode observar lesões escuras, necróticas e deprimidas no pecíolo, e quando o ataque é severo, a gente pode observar que ocorre o desfolhamento e também a morte da gema apical. E na requeima, ela afeta a planta na fase de pré e pós-emergência, causando o tombamento da mesma, tá? Em questão na sementeira, né, que apresenta os sintomas em formas de reboleiro. E o oídio, ele é caracterizado pelo micélio branco que aparece nas duas faces do folíolo, dos dois lados, que provoca o desfolhamento da planta também, quando o ataque é severo. A crosta negra, ela causa um desfolhamento da planta de forma lenta e progressiva, que acaba reduzindo em até 90% a área foliar da planta. A rubelose, ela apresenta as lesões apresentam um revestimento esbranquiçado e um aspecto de apodrecido que aparecem inicialmente nas forquilhas dos ramos principais. E o mofo cinzento, eles são lesões grandes, escurecidas com a presença de tecido apodrecido, que determina também um apodrecimento de uma grande porção da casca e do lenho, inutilizando a exploração do látex. Vou ler um pouquinho sobre o manejo de resistência e explicar um pouquinho como funciona a resistência da doença, né, da praga em relação à planta, ao fungicida ou qualquer outro agrotóxico, né? A resistência ela é transmitida geneticamente e resulta uma ou mais mutações do fungo-alvo. Quando a resistência se torna um problema prático, as mutações geralmente provocam uma alteração no sítio em que o alvo é bioquímico, fazendo com que as ligações do fungicida sejam menos efetivas. Quando o produto fungicida ele é aplicado em doses exageradas ou subdosagens, acaba que o fungo-alvo, né, por exemplo, ele acaba se tornando resistente ao ingrediente ativo do fungicida. Ou seja, a subdosagem de pouquinho em pouquinho, ele foi se modificando geneticamente para ser resistente àquele fungicida. Como eu estava explicando, vários fatores eles podem favorecer o aumento da população de fungos resistentes no campo. Dentre eles, o uso repetido do mesmo modo de ação, uso de doses em proporções fora da recomendação, técnica, falha na tecnologia de aplicação, que reflete na deposição inadequada da dose do produto-alvo. Então, ao aplicar o fungicida
em doses, volumes de calda e intervalos de aplicação recomendados em bula pelo fabricante é o essencial. Então, o uso de estratégias integradas também é essencial para o manejo da resistência e, por consequência, importante na sustentabilidade das tecnologias e no controle das doenças no campo. Cultivares tolerantes, rotação de culturas, épocas de plantio adequadas, manejo nutricional equilibrado, entre outros, também facilita o manejo de resistência. E para finalizar, a eliminação de outras plantas hospedeiras ou plantas voluntárias suscetíveis a determinado fungo, determinada doença, é uma medida importante também na redução do inóculo. Assim, você pode evitar o plantio da soja sobre soja. O objetivo é reduzir a ponte verde sobre a sobrevivência do patógeno. Isso impede o manejo de resistência, a disseminação desse fungo, desta doença.